Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, querida comunidade, você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha neste momento, nos acompanha através do YouTube da paróquia. Este é o grande dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Todos os anos nós celebramos esta festa e ela é única. Todos os anos a festa da Páscoa é única para nós, porque nós não somos os mesmos do ano passado. Nós mudamos e vamos mudando cada vez mais em cada Páscoa que nós celebramos. Quero lembrar que esta noite é a noite mais importante da liturgia, é a vigília pascal. No início, antigamente, era a noite inteira que as pessoas ficavam rezando até esperar pela aurora, pela hora em que Jesus ressuscitou. A igreja abrevia, neste tempo que nós passamos aqui, nos convida para escutar as leituras que fundamentam este momento. Você pode perguntar, mas por que tem tantas leituras? São 9 leituras na noite de hoje, para poder a gente fazer a memória, para poder a gente lembrar do que foi que aconteceu. Por que aconteceu? Vocês lembram que a primeira leitura foi do livro do Gênesis, quando Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom e bonito, e entregou tudo ao homem. Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Deus nunca desiste da sua criação. Deus nunca desiste das criaturas. O homem pecou, desobedeceu pela primeira vez,
herdamos do primeiro homem e da primeira mulher o pecado, a herança do pecado, a desobediência. Por isso que a gente, como diz São Paulo, por que a gente deixa de fazer o que a gente quer e faz o que a gente... Deixa de fazer o que a gente não pode fazer e faz aquilo que é proibido fazer. Por que eu deixo de fazer o que quero e faço o que eu não quero? Então, nosso Senhor, desde o início, quando Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos capacitou com este dom para estarmos ligados a Ele. Pela primeira desobediência do primeiro homem e da primeira mulher, houve então a expulsão do paraíso. Deus sempre recomeça, sempre recomeça. Ele não destrói totalmente, sempre tem uma semente para ele recomeçar. Ele expulsa Adão e Eva do paraíso, mas depois ele retoma, reorganiza tudo, dá mais uma chance. Depois o povo peca novamente, ele destrói, mas ele tira a semente através de Noé, que coloca a semente na arca de Noé. Depois ele começa tudo de novo, o homem desobedece, agora faz uma torre querendo chegar até Deus, a tentação de chegar até Deus. Deus então destrói a torre da confusão de línguas. Ninguém se entendia mais. E agora? É quando Deus sai do universal e agora vai para o particular. Ele diz assim: eu vou fazer do meio de todas as nações, eu vou escolher um povo. Foi quando ele escolheu Abraão, ele escolheu o clã de Abraão, a família de Abraão, para formar o povo de Deus. Do meio de todos os povos, eu vou eleger um povo, vou caprichar neste povo, para que este povo possa então dar testemunho de mim para todas as outras nações. Por isso que tem um carinho todo especial para com o povo hebreu e futuramente com os judeus, com os israelitas. Foi a este povo a quem Deus manifestou o seu nome, revelou o seu nome, eu sou. Foi a este povo com quem Deus fez aliança por iniciativa do próprio Deus. Foi a este povo que Deus libertou do Egito e conduziu para a terra prometida. A promessa que ele fez a Abraão, a gente lembra. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. Tu serás pai de uma grande nação, de uma grande posteridade. A tua posteridade será maior do que as estrelas do céu, do que a areia da praia do mar. No entanto, presta atenção, um detalhe. Abraão era idoso e a sua mulher era estéril. No entanto, Deus fez uma promessa a Abraão, nessas condições. Como é que Abraão iria duvidar da promessa de Deus? Abraão obedeceu. Se Adão e Eva desobedeceram, Abraão e Sara obedeceram. Mesmo nas condições, mas eles ficaram esperando a realização da promessa. Veio o filho Isaque. Depois de muita luta, de muito tempo, veio o filho único, chamado Isaque. Quando o menino tinha uns 15 anos, Deus fala para Abraão: Isaque, prepara o sacrifício, pega o teu filho, bota a lenha nas costas dele e vai para a montanha para oferecer um sacrifício. E o menino foi carregando a lenha para o sacrifício. Quando chegou lá, o menino preparou o altar do sacrifício, olhou para o pai e disse: pai, o altar está pronto, onde é que está a vítima para o sacrifício? O pai disse: deite. Era o menino a vítima para o sacrifício. Quando o pai levantou o punhal para sacrificar o filho, Deus intercede através do anjo: não, Abraão, não faça isso. Ou seja, Abraão foi até as últimas consequências da sua fé.
as últimas consequências da obediência na fé. Ele então substitui o sacrifício do filho pelo um cordeiro que ali estava. Vejam só um detalhe muito importante, quando a gente olha para o sacrifício do filho Jesus, Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Deus não substituiu o filho, levou o seu amor até as últimas consequências. Outro exemplo, quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava num pecado horrível, Deus decidiu, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Acontece que lá morava o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Abraão se lembrou da família dele que estava lá. Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos, por esses 50 justos o Senhor não destruirá o povo. Ele disse, não destruirei. Não tinha 50 justos. Por 40, não tinha 40 justos. Por 30, não tinha, só tinha um justo, era Ló. Deus salvou o justo e meteu fogo na cambada de pecador. Deus salvou o único justo que tinha, que era Ló, e condenou, sacrificou os demais. No tempo de Jesus, também só existia um justo, Jesus. O justo foi sacrificado pelos injustos. Jesus não condenou ninguém, Deus não condenou ninguém. Sacrificou o Filho para que os injustos fossem salvos. Por isso que nós estamos hoje aqui. Por isso que nós estamos hoje aqui. Alguém morreu na cruz por mim. Quando a gente já nasce salvo. Já estamos salvos. Nós vamos perdendo a salvação ao longo do tempo, que a gente vai se perdendo, modificando a natureza da gente e desobedecendo. E a gente vai perdendo. Deus não manda ninguém para o inferno. Vai quem quer. Porque o sacrifício do Filho já abriu as portas do santuário que nos espera lá no céu. Sobre essa verdade, os profetas falaram, os sacerdotes falaram, mas o povo continuou desobediente, cabeça dura, e foi o povo escolhido por Deus. É quando Deus envia o próprio Filho para salvar a humanidade. Vocês lembram que na missa de quinta-feira, na quinta-feira santa, na última ceia, Jesus convidou os apóstolos para festejar a Páscoa. Mas na Páscoa daquele dia não tinha cordeiro. Não tinha um cordeiro, porque o cordeiro era Jesus. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa cristã é a celebração do sacrifício que nos salvou, a paixão, a morte e a ressurreição. Por isso nós estamos aqui, para dizer que nós cremos. Não temos a fé que Abraão teve, mas nós temos fé, Senhor. E nesta fé, nós vamos professar esta noite e vamos renovar esta noite, esta fé. Vocês prestaram atenção que a notícia mais importante da nossa fé foi dada a uma mulher, foi dada às mulheres. Foi a mulher que foi ao túmulo e viu que Jesus havia ressuscitado, e a mulher foi levar aos homens, aos outros, a notícia da ressurreição. Jesus, que traz para o centro os que eram marginalizados, traz para perto dele os pecadores, os marginalizados. Então somos nós que estamos aqui, e cada um sabe da necessidade da graça. Por isso, agora nós vamos fazer a renovação das promessas do nosso batismo. Nós vamos fazer a bênção da água em primeiro lugar, depois faremos então a renovação das promessas do nosso batismo. Quem trouxe a água, agora vamos ficar de pé e vamos fazer a bênção da água. Tem um microfone.